Estados infinitos. Palestra realizada em 22 de março de 1968. Neville Goddard. Muitas vezes alguém vai me dizer: eu não acho que os outros entendem você. Fiz esta pergunta. Quando você usa a palavra estado, eu não acho que os outros saibam o que você quer dizer. Então, você poderia explicar? Hoje à noite vou tentar. Somos informados. Vocês são filhos do Altíssimo, todos vocês. Não apenas alguns, mas todos nós. No entanto, vocês morrerão como homens e cairão em estados infinitos de consciência, pois os estados são aqueles nos quais os filhos do Altíssimo caem. Um estado é uma atividade mental, um estado de experiência com um corpo de crenças pelo qual você vive. Sempre expressando um estado, você se identifica com isso dizendo: sou pobre ou sou rico. Eu sou conhecido ou sou desconhecido. Eu sou querido ou sou indesejado. Eu poderia compartilhar indefinidamente, porque existem estados infinitos nos quais um filho individual do Altíssimo pode cair. Blake fez esta afirmação: a eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Por isso, pode-se ver que não considero nem o justo nem o mal estar em um estado supremo, mas ser cada um deles estados do sono, em que a alma pode cair em seus sonhos mortais do bem e do mal. Quando você se encontra em um estado ou vê um outro parecendo em um estado, não condene nem elogie, pois todos os estados existem e nenhum estado é maior do que outro. Todo estado é uma atitude, um estado de experiência com um corpo de crenças que um filho individual do Altíssimo ocupa. E se esse é um filho individual do Altíssimo, então não somos irmãos da unidade mais elevada? E nós também não somos membros do corpo final, que é Deus Pai? Assim, os estados nos quais caímos não podem estragar ou de alguma forma deter o nosso eu imortal que caiu. Seu poder criativo não caiu de bom grado. Foi a vontade do seu Pai que você, seu poder criativo, descesse e experimentasse estados. No 8º capítulo de Romanos, Paulo nos diz: ele foi submetido à futilidade, não de bom grado, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou na esperança. A unidade é em Deus, mas Deus, o Pai, é feito de deuses, os filhos. Assim, o poder criativo de Deus caiu em divisão e passa por estados que resultam em ressurreição e em unidade. Como um filho do Altíssimo, você pode, num piscar de olhos, entrar em qualquer estado, mas as chances são de que você não permanecerá ali, pois um estado é constituído de um corpo de crenças. Se você passar o dia pensando a partir de uma certa base, um certo corpo de crenças, as chances são que você vai adormecer naquela noite na mesma crença, sabendo que você pode entrar em outro estado, outro corpo de crenças, pode tentar se mover, mas precisa persistir em permanecer no novo estado até que se torne natural. Há estados inumeráveis e o ocupante de um estado não é melhor do que o ocupante de outro, pois cada um é um irmão na mais alta unidade e todos são um no corpo de Deus, o Pai. Mas o estado, a atitude mental a que você mais constantemente retorna, constitui sua morada.
Se você habitar em si mesmo, pena que você expresse o estado, mas, ocupando esse estado, você não é menos do que aquele que tem ambições de entrar na Casa Branca, ou o Vaticano como Papa. O indivíduo que deseja um estado ambicioso não é maior ou menor que aquele que não sabe que está em um estado e permanece sujeito a ele. Como você sai de um estado? Através da crença. Você deve acreditar na doutrina. É dito a você, seja o que for que você deseje, acredite que você o recebeu e você o fará. Os preceitos de Cristo devem ser aceitos literalmente, pois serão cumpridos literalmente. Você pode acreditar no preceito de que acreditar que você já recebeu o seu desejo o trará para o seu mundo? Se assim for, então esta noite você pode mudar as coisas que estão acontecendo em seu mundo. E se você puder acreditar e persuadir-se de que as coisas são como você quer que elas estejam, a ponto de realmente mudar para o sentimento de que elas são verdadeiras, elas serão sentidas e vistas em seu mundo. Você deve sentir que seus desejos já estão realizados, que eles já são verdadeiros, pois a verdade de qualquer conceito é conhecida pelo sentimento de certeza de que o pensamento é verdadeiro. Assumindo que você não é o homem ou a mulher que você quer ser, você saberá que você é realmente pelo sentimento de certeza que inspira em você, pois se você tiver certeza, você agirá de acordo com isso. Se você não agir, você não está convencido, pois Deus em você é sua própria imaginação humana maravilhosa, e Deus está sempre agindo. Você pode estar fisicamente incapacitado, mas está sempre agindo em sua imaginação, que é Deus, o Pai da sua vida. Por estados, quero dizer atitudes mentais. O Novo Testamento começa: o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A palavra arrepender-se significa mudança radical de atitude. Sua atitude não precisa ser em relação ao outro, mas uma atitude em relação a si mesmo. Se você acha que não tem nada para viver, deve se arrepender mudando sua atitude radicalmente daquele estado. Não se condene pelo estado em que você caiu. Se você não gosta, mude para outro. Não sinta pena de si mesmo, pois se fizer isso, você tornará o estado um hábito e permanecerá lá pelo resto de seus dias na Terra. Em vez disso, você pode acreditar nessa doutrina e sair de qualquer estado. Deixe-me ilustrar com esta história. Um cavalheiro que assiste às palestras e sua esposa se mudaram para sua nova casa na praia. Querendo algum paisagismo feito, eles convidaram 5 artistas da paisagem para dar-lhes lances. 2 nem sequer licitaram por causa da localização da propriedade, mas, depois de escolher uma, os gramados e jardins, bem como várias árvores, foram plantadas. Em 6 meses, 3 árvores haviam morrido. Agora, em vez de ficar com raiva e chamar o homem, exigindo que as árvores fossem substituídas, meu amigo decidiu testar sua imaginação. Então, enquanto estava sentado em seu carro, ele imaginou que estava encostado na única árvore saudável, enquanto olhava para os 3 que pareciam estar mortos, mas que agora estavam saudáveis e bonitos. Então, um dia, o paisagista veio até a casa, perguntando sobre o jardim, especialmente as árvores. Parece que seus homens usaram muito nitrogênio no fertilizante, o que causou a queima das raízes. Ao ver as árvores, ele retornou na terça-feira seguinte
e as substituiu gratuitamente. Esse mesmo cavalheiro compartilhou outra experiência comigo, dizendo: no meu caminho para o trabalho na outra manhã, passei por um prédio muito proeminente e disse a mim mesmo: eu me pergunto como seria trabalhar lá. Não sabendo nada sobre a empresa, brinquei com a ideia deles me oferecendo um salário fantástico e até imaginei ver meu nome na porta do escritório. Naquele mesmo dia, enquanto trabalhava, recebi uma ligação de uma agência contratada para ocupar os cargos executivos da empresa, cujo prédio eu havia passado e cujo emprego eu acabara de imaginar. A agência ligou para perguntar se eu consideraria trabalhar para seu cliente. Fiquei tão chocada ao perceber que a lei poderia funcionar tão rapidamente, mas agora sei que sim. Você não precisa permanecer em um estado se cometer um erro. Você pode alterar os estados de manhã, meio-dia e noite, mas o estado para o qual você retorna mais constantemente constitui sua morada. É a partir daí que você vai viver e perpetuar até se mover em pensamento. Como Blake disse, o carvalho é cortado pelo machado e o cordeiro é morto pela faca, mas sua forma eterna permanece para sempre e reproduz sua forma externa pela semente do pensamento contemplativo. O ser que você realmente é desceu à fraqueza da carne, fazendo com que você experienciasse o estado em que você está agora. Contemple outro estado, e o mesmo ser que trouxe sua forma atual para a existência restaurará e tornará vivo o outro estado, o estado desejado. Isso ele continuará a fazer até que seu propósito seja cumprido. Esse propósito é seguir um certo padrão de volta à unidade do ser. Você vê, no começo nós fomos selecionados. Nós não nos oferecemos para cair nesses estados. Fomos subjugados à futilidade, não de bom grado, mas pela vontade daquele que nos enviou. Mas quando voltarmos, descobriremos que somos o próprio ser que nos sujeitou. Nós somos agora os filhos, destinados a retornar como Deus Pai. Agora deixe-me compartilhar com você uma palavra que eu uso noite após noite. A palavra é Davi e significa amante, amado, mas especificamente irmão do Pai. Somos todos irmãos, mas depois da minha ressurreição e retorno à unidade, Davi, irmão do Pai, me chamou de Pai. Chegará o dia em que Davi te chamará de Pai também, porque ele é irmão do Pai. Somos todos irmãos da mais alta unidade, predestinados a ressuscitar naquela unidade que foi quebrada em nossa queda em divisão. Então, o nome Davi, no sentido mais específico, é tio. Se Davi é o irmão do Pai e todo mundo é um irmão em queda, quando ressuscitado em unidade, Davi é aquele que revela a todos como Pai. A união foi quebrada com um propósito. O poder criativo de Deus desceu para experimentar estados a fim de tornar-se maior do que era antes da descida. Tem unidade no pensamento. O poder criativo cai na divisão e será ressuscitado novamente na unidade do pensamento. Então, quando falo de estados, estou falando de estados de consciência. Atitudes mentais que criam um corpo de crença. Minha irmã e meus irmãos em casa não acreditam no mesmo Cristo que eu, embora todos nascêssemos na mesma família e crescêssemos no mesmo ambiente. Meus irmãos se chamam cristãos, mas sua definição de Cristo seria diferente da minha. De acordo de seu estado de consciência, eles acreditam em um homem que viveu 2000 anos atrás.
Mas eu diria a você que Cristo é o poder criativo e a sabedoria de Deus, que desce em estados, ressuscita e retorna como ser que o enviou. Chegará o dia em que você entenderá todos esses preceitos como sendo literalmente verdadeiros. Aqui está um a ser encontrado. 1 João, o 3º capítulo, o 2º verso. Somos agora filhos de Deus. Ainda não aparece o que seremos, mas sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele. Como conheceremos? Tornando-se como Ele é. Os pregadores do mundo lhe dirão que, quando Ele vier, você será como Ele em caráter, em atitude perante a vida. Você será gentil e atencioso e terá suas excelentes qualidades. Mas eu lhe digo, você será como Ele, que está nas profundezas de sua alma, meditando em você. Isso eu sei por experiência. Foi no ano de 1936, quando vi a rocha que as Escrituras afirmam como Deus que me deu a luz. Um dia, enquanto calmamente sentado no silêncio, uma rocha aparece de repente diante da minha visão. Então, ele se divide e se reagrupa com a mesma rapidez em um homem sentado na postura de lótus, meditando profundamente. Quando olhei mais de perto, descobri que estava me vendo me meditando. E então eu sabia que quando ele acordasse, eu não desapareceria, mas eu saberia que eu sou ele. Essa coisa chamada neve, o que está diante de você, é sua emanação. Ele a trouxe à existência, e embora você tenha decepado a cabeça 1000 vezes, ele restaurará a sua forma eterna pela semente do pensamento contemplativo. Nada deixa de existir, porque todas as coisas existem na eternidade e podem ser trazidas à existência por esse ser meditativo, que se parece com você, apenas elevado à enésima majestade. Você nunca viu seu rosto tão bonito. Você nunca viu que contém tal poder majestoso, tal força de caráter. Olhando para si mesmo e sabendo que não há outro, como ele brilha como o sol, você retorna ao ser que ele está meditando neste mundo de mortalidade. Quando você tem essa experiência, você não terá nada a ver com alguém que afirma que ele ou ela é Cristo. Você não deixará ninguém te deter, pois quando você o vir, será como ele. Você já viu alguém neste mundo que é exatamente como você? Seus filhos podem se parecer com você, mas se você colocar uma foto de um deles ao lado da sua, você saberia que eram fotos de pessoas diferentes, não é? Ninguém tem as mesmas impressões digitais ou o mesmo odor que o outro. Mas quando você encontrar a rocha que gerou você e o Deus que lhe deu a luz, você o conhecerá, porque você será como ele. Quando você vê isto estando na profundidade de sua alma, você está vendo aquele que desceu a estes estados, meditando a si mesmo. Você é a emanação dele, o reflexo dele tocando as partes que ele sonha. E quando ele acorda de sua descida e começa a subir, você é ele. Duas sementes do pensamento contemplativo nas profundezas da alma são idênticas. Somos todos irmãos, e tendo sido submetidos quando voltamos à unidade, somos Deus, Pai. Agora você vê quem a palavra Davi significa, o irmão do Pai. Deus Pai é meu irmão, que um dia se levantará e, me levando de volta à unidade do ser, ele me chamará de Pai. Aquele é o Davi, essa é a peça, esse é o mistério da vida. Agora, para voltar ao começo, tudo é um estado. Você pode ser qualquer homem,
qualquer mulher que deseja ser quando entender o mistério dos estados. Um estado é simplesmente uma atitude mental, um corpo de crença, uma fase da experiência. Agora, não seja como a lua, que muda de um quarto para meio, para 3/4, para cheio, ou a terra, que se repete várias vezes, temporada após temporada. Você já reparou que, em certas épocas do ano, o mesmo conjunto de circunstâncias acontece com você? Todo ano é sempre muito quente quando é hora de suas férias, ou você está sempre quebrando em torno do Natal. Ou que quando você come morangos, você sempre começa uma erupção. Todos esses são padrões criados no mundo dos estados em que todos vivemos. Existem estados infinitos e combinações de estados nos quais Deus, sua própria imaginação humana maravilhosa, cai. Felizmente, existe um limite, que vem quando a infinita misericórdia que está dentro de você vai além e desperta a si mesma. E como ele, você, aquele que ele colocou através do tormento, desperta, reforçada pela descida a esses estados. E como alguém que você retorna, traz seus presentes, que são os resultados de suas experiências viajando por esses estados. Você traz seus talentos, dos quais o maior é a arte do perdão, a capacidade de entrar e participar do oposto. Quando você vê alguém em desespero, você pode representá-lo para si mesmo como ele gostaria de ser visto? E você pode se convencer de que o que você vê é real? Na medida em que você é autopersuadido, ele se tornará aquele homem. Então, você terá conquistado pelo perdão. Você vai tirá-lo de um estado e colocá-lo em outro. Agora, todo ato de bondade é uma morte na imagem divina, pois em todo ato você se sacrifica, tornando vivo o que você não quer ver mais. Você morre e vive naquilo que você quer ver. Então, toda bondade para o outro é uma morte na imagem divina. Ao representar os outros para mim mesmo e me convencer de que eles são como eu gostaria que fossem, na medida em que eu sou autopersuadido, eles se tornarão. E como eles morrem para o que eu anteriormente tornei vivo, eu vivi no que eu pensava que eles fossem. E então eu morri com esse pensamento. Eu fiz isso deliberadamente. Então eu fiz isso. Eu tenho o poder de colocá-lo para baixo e o poder de pegá-lo novamente. Eu, propositalmente, coloquei minha vida no que vi e levantei-a para o que eu queria ver, ressuscitando assim outra pessoa, que é eu mesmo, para um novo estado. Quantas vezes devo fazer isso? 70 vezes 7, ou o tempo que me leva a convencer-me de que é verdade. Quando dou minha vida por outro, ele é meu irmão, pois temos o mesmo Pai. Como irmãos, caímos em estados e ressuscitamos na unidade do Pai. Portanto, o maior talento, o maior desafio a superar é a arte do perdão. Por perdão, não quero dizer um acordo verbal, deixando a lembrança do que foi perdoado. Para perdoar completamente, devo esquecer completamente o acontecimento. Não importa o que foi dito. Se você me perdoa, você nem consegue lembrar o que eu fiz ou disse, apenas disposto a ver o que você quer ver. Se você se convencer de que você é agora o que você quer ser, você se esqueceu do que era antes, e isso é perdão. O verdadeiro perdão é um completo esquecimento. Blake nos diz: a arte de viver é esquecer e perdoar. Se você não perdoa completamente, não pode esquecer, pois perdoar é mudar sua atitude para com outra pessoa. E quando você muda, esquece o que ela disse ou fez.
não mais mantê-los no estado que os compele a fazer o que fizeram. Enquanto estiverem no estado, o homem deve desempenhar o papel que o estado exige, e o homem deve desempenhar cada parte. Deus, em sua infinita misericórdia, escondeu de nós as partes que tocamos, porque o choque seria grande demais se pudéssemos ver os horrores que cometemos quando passamos por todos esses estados. Você vê, quando você cai em um estado que você não pode deixar de agir a partir dessa premissa, e você pode cair em qualquer estado. Não estou dizendo que um estado está certo e o outro errado. Eu estou simplesmente pedindo para você julgar todos os estados com amor. Se você está sempre em dúvida, sempre faça o amor. Então você saberá que você está fazendo a coisa certa. Se alguém vier até você e lhe disser que quer um emprego, não pergunte a ele como ele perdeu seu emprego anterior. Simplesmente ouça-o dizer que agora ele tem um trabalho maravilhoso. Faça isso, e você o tirou do estado de desemprego e colocou-o no estado de empregado remunerado. Peço-lhe que use seu próprio poder criativo maravilhoso e deliberadamente se mude para o estado de sua escolha. Faça isso agora, ocupando o estado por um tempo suficiente para que pareça natural. Você não tinha uma roupa que parecia tão nova que você estava ciente deles a cada momento? Eu sei que quando comprei meu primeiro terno, desci a avenida pensando que todos que conheci sabiam que meu traje era novo. Pessoas passando não prestaram atenção em mim, mas eu estava tão consciente do meu novo traje. Isso é exatamente o que acontece quando você entra em um novo estado. Se o estado de influência é novo, você acha que todo mundo sabe disso, mas ninguém sabe ou se importa se você é rico ou pobre. Então, ande no estado até que se torne natural. No momento em que o sentimento é natural, é sua. Eu paguei $30 pelo meu primeiro terno. Hoje, um terno vai me custar $200, mas independentemente do custo, quando o processo é novo, eu estou ciente disso. Mas deixe-me usá-lo por um tempo suficiente para que ele pareça natural. E eu não vou mais ter consciência disso. O mesmo é verdade para um estado. Você pode desejar o estado da fama. Se você pensa que é famoso e permanece consciente do estado por um tempo suficiente para torná-lo natural, à medida que seus pensamentos fluem de você, eles se tornam parte natural do seu corpo de crenças, e o mundo proclamará sua fama. Agora vamos ao silêncio.